Boa tarde a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Sabemos de antemão, que somos, no momento que entramos às portas dessa casa, já somos abraçados, envolvidos num abraço fraterno, energias salutares, e começamos a receber o que viemos buscar dentro das nossas necessidades, dentro do nosso merecimento, dentro daquilo que estamos precisando. Então é com muito prazer que nos encontramos novamente. Os nossos companheiros da internet também que nos acompanham, sejam bem-vindos. E todos aqueles que não estão, mas estão em pensamento também, sejam bem-vindos a esta casa maravilhosa. A casa, ela trabalha todos os dias, todos os dias nós temos palestras, com exceção das sextas-feiras, que nas sextas-feiras nós temos um grupo que se reúne para auxiliar as famílias de dependentes químicos e os dependentes químicos. Então, se tiver conhecer alguém, um parente, ou tiver algum vizinho, alguém que esteja precisando de ajuda, encaminhe até o nosso grupo. Com certeza, nós vamos, através das dinâmicas, nós vamos estar auxiliando as pessoas a se livrarem do vício e as famílias a conviverem com aqueles que estão necessitando de apoio para vencer essas dificuldades. Todo segundo sábado do mês, nós entregamos as cestas básicas para 70 famílias, aumentamos. Nós somos 70 famílias que são atendidas a cada 6 meses. Então nós contamos sempre com a colaboração bondosa dos nossos irmãos que nos ajudam a montar essa cesta. Porque sabemos que não é fácil para ninguém não, mas aquele quilinho de arroz, de feijão, de óleo, ou lá de óleo, ou 1 quilo de sal, ou 1 quilo de açúcar, ou seja, tudo vai ajudar para montar a cesta para atender aqueles irmãos necessitados. Ok? Nós temos aí um convite a todos, que hoje estaremos realizando a nossa sessão pipoca. Ou seja, vamos estar assistindo um filme e realizando o nosso tradicional comerete de pipocas durante a projeção do filme. Então fica o convite a quem está presente, se quiser permanecer, a partir das 19 horas. Tá ok? O nome do filme é O Voo. Então ficam todos convidados aí. Tá bom? Trabalho... Tá. Bom, nosso cronograma de palestras está disponível no site. Só acessar www.casadocaminhosantana.com.br. Lá tem toda a programação, inclusive as palestras gravadas e as palestras para serem acompanhadas ao vivo, Para quem ainda não teve oportunidade, então você tem uma oportunidade de rever durante a semana tudo que foi passado na casa, ok? Então depois desses avisos, convido a todos para fecharmos nossos olhos do plano físico e elevar os nossos pensamentos. Vamos buscando a imagem de Jesus, nosso mestre querido, os companheiros da espiritualidade, e a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos permitiu estarmos nessa nossa jornada, tão unidos em pensamentos. Vamos agradecer pela oportunidade que nos é dada e que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde, que com certeza, Senhor, nos auxiliará muito na nossa caminhada. E agradecidos pela oportunidade, vamos envolver com muito carinho a nossa companheira Simone, que fará por nós a palestra desta tarde, que ela seja feliz na sua exposição. Que assim seja, graças a Deus. A casa é sua, bem-vinda. Não, tá bom. Então, oi. Mais uma vez, sejam bem-vindos à casa. Boa tarde a todos. Eu vou pedir a caridade de vocês com um pouquinho de paciência. Eu estou saindo de uma gripe daquelas assim, fenomenais. Não, tá tranquilo. O pior já foi. Então eu vou falar com... o ar sai mais difícil. Mas o nosso tema de hoje é o tema de um texto da Joana de Ângeles, que tem por título A Apatia. E a apatia é um dos grandes causadores, segundo ela e segundo a própria psicologia, de todas as confusões nas quais a gente se mete no dia a dia. Porque o apático, como diz a própria Joana de Ângeles, é aquela pessoa que começa uma batalha já perdendo. É aquela pessoa que vai para a luta já com todas as armas necessárias voltadas para ela mesma. É aquela que vai para brigar pela evolução pessoal e já sai perdendo no primeiro round.
Por quê? Porque é aquela pessoa que, pelo próprio nome, né, a própria significação, apático, vem do grego, que significa sem vida. Ela é, pelo próprio posicionamento dela, contrária à lei divina. Por quê? Todos sabem, nós temos várias leis divinas, todas elas regendo o universo e todas elas orientando a nossa jornada para que ela seja a melhor possível. Por que a apatia, esse elemento de estar sem vida, é tão complicado? Porque, de cara, ela afronta, esse sentimento afronta 3 leis muito importantes. A primeira é a lei da adoração. Falta fé, falta confiança, falta crença no Criador, falta esperança. Depois, ela afronta uma outra lei, que é constante, que é a lei do progresso. Nós nos encarnamos, nos encontramos, nos convivemos para progredir. E dentro da lei do progresso, nós temos outra muito importante, que é a lei do trabalho. Ninguém progride sem trabalho. E o trabalho pressupõe cansaço, queda, pressupõe levantar também, pressupõe sorrir, pressupõe chorar. Pressupõe todos os percalços que uma jornada representa. Não se esqueçam, por mais difícil que seja a jornada, ela já é indício de movimento. Então, quem está na jornada, está caindo, está levantando, pelo menos está no caminho. Problemático é aquela pessoa que sentou na beira da estrada e diz, agora eu não vou para lugar nenhum. Então, o problema não é cair, o problema não é levantar, não é esse processo que é doloroso mesmo. Eu sei que eu estou falando de dores e sei que vocês não têm nenhuma, eu estou falando de abstração mesmo, ninguém passa por problemas. Mas vamos imaginar que alguém aqui tenha problemas ou que vocês conheçam pessoas que tenham problemas. Faz parte, gente, esse não é um planeta de passeio, esse não é um planeta onde a gente veio só para encontrar coisas fáceis, até porque, como diz o Chico, facilidade é uma coisa que faz com que a gente se acomode. Quando tudo está fácil, quando tudo está perfeito, a gente não procura nenhum tipo de mudança, a gente não procura nenhum tipo de alteração na vida, nenhum tipo de melhora. Quando tudo está fácil, a gente não precisa de esforço nenhum. E o esforço é o que move a criatura na direção de ser um espírito melhor. Cada vez que a gente entra na jornada, a gente já entra com uma briga bonita para ser feita. Uma briga que não é com o outro, é comigo mesmo. É uma briga contra as imperfeições que eu tenho. Tem uma frase da Joana de Ângeles que é muito bonita, que ela diz assim, ninguém sabe a força que tem, até a hora de precisar usar. Até a hora da gente ser chamado ao embate. Nesse momento, a gente descobre forças, energias, coragem, que a gente fala, eu não acreditei que tinha. Se a gente olhar para a nossa vida, nessa encarnação mesmo, 10, 15, 20 anos atrás, as coisas que a gente já viveu, que a gente já passou, os aprendizados que a gente já construiu, as quedas que a gente teve e a força que a gente encontrou para estar aqui, nós vamos entender exatamente o quanto é problemático a noção de apatia. O quanto é problemático você desistir da luta, muitas vezes antes da luta começar. A apatia é uma das grandes causadoras da depressão, uma das grandes causadoras daquela sensação de que, por mais doloroso que seja onde eu estou, eu prefiro ficar aqui do que tentar uma outra coisa melhor do que aquilo que eu preciso construir. A depressão, gente, eu não sei se vocês acompanham os informes médicos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença, até 2024, vai ser a doença que mais dias saudáveis vai tirar da gente. Não é que ela vai causar necessariamente a morte, mas ela vai tirar dias saudáveis que a gente poderia estar aproveitando, vivenciando, tendo uma vida alegre dentro das nossas possibilidades. Então, tudo isso é fruto daquela sensação de que eu estou como estou e não quero me mexer, não quero fazer nada, não quero sair de onde estou. Como tudo na lei divina é movimento, a apatia por si só é o extremo oposto desse movimento, é a paralisação. Tudo é movimento, tudo gira, todo o universo evolui, todos os dias se modificam. Aliás, a beleza da nossa encarnação é exatamente essa. Cada minuto eu posso fazer diferente do minuto anterior. Justamente porque a vida é movimento. Deus não para um minuto de criar e a gente não para um minuto de aprender. Todas as vezes que a gente se propõe a achar que tudo aquilo que eu estou vivendo
uma situação na qual eu não consigo sair e eu entrego os pontos, eu estou dizendo que não exista, que por mais movimento que exista, eu não vou conseguir sair dessa situação. E isso, acima de tudo, nos lembra a ideia de falta de fé. Eu costumo falar para os meus alunos no centro que eu tenho a alegria de trabalhar lá em Perdizes, que todo mundo tem fé. Na verdade, a gente começa perguntando na aula exatamente isso. Vocês têm fé? E todo mundo tem. Até a página 2, né, gente? Até a crise bater na porta, até a dor machucar o calcanhar da gente. Aí é que a gente vai ver se realmente a fé que a gente tem permanece. A fé oscila, gente, porque é uma virtude. Toda virtude, ela oscila até a gente conseguir fincar o pé nela. Até então, a gente vai ter paciência, ora sim, ora não. Vai ser mais caridoso, dia sim, dia não. São virtudes que a gente está tentando conseguir. A fé é uma delas. O apático deixa desaparecer dentro de si essa noção de fé. Ele entrega todos os dias os pontos quando o dia começa. Quando a gente abre o olho e pensa, nossa, esse dia está cheio de possibilidades, cheio de coisas que podem acontecer do bem, tantas coisas que eu posso aprender, tanto trabalho que eu posso fazer, o apático começa pensando, eu já perdi a batalha. E aí a batalha perde mesmo. Por uma questão muito simples. Tudo nesse mundo, tudo no universo é pensamento. Todas as vezes que eu projeto só coisas ruins, só coisas negativas, só coisas tristes, é exatamente isso que eu vou encontrar. Cada vez que a gente encontra e convive com pessoas, que eu também sei que vocês não conhecem nenhuma, né? Que reclama, que, né? A gente está sempre envolvido com pessoas muito legais. Mas tem essas pessoas no mundo, não sei se vocês sabem, mas tem essas pessoas complicadas, elas só reclamam, só encontram as coisas ruins. Quando a gente encontra com ela, parece até que o peito da gente fica, falta ar, você fala assim, meu Deus, mas que energia ruim, né? Eu entro numa casa onde o ambiente é pesado, porque as pessoas lá estão nessa frequência, o pensamento delas está projetado para baixo, gente. Nós somos criaturas divinas, o nosso pensamento tem que estar para cima. A vida não é fácil para ninguém. Não é fácil porque ela pressupõe aprendizados, refazimentos, histórias que a gente tem que refazer. E pressupõe a confiança em Deus, porque se Deus é bom e justo, tudo que emana dele é bom e justo. Embora nem sempre eu, na minha condição pequenininha, consiga entender a causa, entender a justiça, até porque eu meço a justiça de Deus pela minha, né? E a minha é muito imperfeita. Deus sabe muito mais, conhece muito mais e vai muito mais além. Como pais que nós somos, nós recusamos aos nossos filhos muitas coisas que para eles, naquele momento, seriam ótimas. Um potão de sorvete antes do almoço, maravilhoso. A gente vai dizer, não, senhor. Porque se você comer além da dor de barriga, você não vai almoçar. A gente dá depois uma tacinha pequena, porque sabe que não vai fazer mal. Deus faz a mesma coisa com a gente. A gente pede inúmeras coisas, porque a gente não sabe pedir, né? A gente só pede. E ele, como é bom pai, pai perfeito, ouve todo paciente. Eu costumo falar que Deus tem uma orelha de um tamanho de um bonde, porque só para ouvir as nossas reclamações e preces, vamos combinar. E dá o que a gente precisa. E muitas vezes, quando a gente olha para o nosso passado, aquelas coisas que a gente pediu lá atrás e que não foi atendida, hoje a gente senta e fala, graças a Deus que não foi atendido. Porque não era o momento, não era o local, eu estaria pior hoje do que eu estava. Nós temos um entendimento, eu falo para os alunos, nós temos um entendimento 3x4 da situação. Deus tem o entendimento da foto inteira. A gente só vê um pedacinho do fato. Deus vê a história por completo. Então, entender que a nossa atitude, a nossa vida, está nas mãos de Deus, não quer dizer em absoluto, gente, que a gente tenha que sentar e esperar Deus fazer as coisas. Jesus fala em vários momentos, frases muito bonitas como, busca e achareis, bata e a porta será aberta, peça e obtereis. Porque é simples, se a gente não se movimentar na relação, em relação e na relação com Deus, nada acontece. A gente não pode sentar e pedir para a espiritualidade superior, para os benfeitores, para todos os nossos amigos espirituais, a solução dos nossos problemas se a gente não faz a nossa parte.
Eu não posso pedir para que a minha família seja mais harmoniosa se eu não levo da minha parte harmonia para esse lar. Eu não posso pedir nada se eu não posso dar o meu quinhão naquela direção. Toda vez que eu peço, eu estou dando um movimento em relação a. A palavra fé em hebraico significa atitude em relação a. Significa que eu tenho a fé, mas eu faço a minha parte. Quando Jesus curava, era muito bonito, porque em momento nenhum ele falava, eu curei, eu solucionei o seu problema. Ele fala, a tua fé te salvou, foi você que veio até mim. Se você não tivesse fé, se você não quisesse, eu não ia poder curar. Ele quer dizer com isso que se a gente não dá nem que seja um pedacinho da nossa melhora diária, não dá, gente, para eles fazerem por nós. Porque o mérito seria deles, não seria nosso. É claro que eles nos ajudam com tudo, mas a gente tem que dar o primeiro passo na direção. Eu falo no centro a seguinte questão. Tudo, a princípio, em termos de mudança, de reforma íntima, é impossível. A gente acorda já achando que tudo é impossível. Mas é impossível, gente, até a gente dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, de impossível passa a ser muito difícil. Você dá o segundo passo, de muito difícil, passa a ser só difícil. E você vai indo, do difícil vai para muito provável, provável. Quando você perceber, você já está fazendo. Agora, o apático é aquela criatura que fica no impossível e acorda e dorme achando que realmente toda mudança, toda melhora é impossível. E mais, ele começa a entrar num processo de achar que tudo que tem que ser feito por ele e para ele é o outro quem tem que fazer. É Deus quem tem que fazer, são os benfeitores que tem que fazer, é a minha mãe, é meu pai, é meu marido, é meu filho. Não, gente, a mudança é nossa. A rédea da vida de cada um está na mão de cada um. Ninguém vai fazer por nós. O aprendizado, a semeadura e a colheita é meu. Por isso a gente precisa o tempo inteiro colocar na cabeça que aquela frase de Jesus, vigia e ora, é constante. Isso quer dizer que se a gente tem 24 horas no dia, ora e vigia 25. Se a gente vacilar, o pensamento ruim toma conta. E o pensamento ruim, a gente adora dar uma guarita, né? É só aparecer um azedinho na cabeça, que quando a gente menos percebe, eu tenho que encontrar com ela hoje de manhã. Aí, puxa, é tão ruim encontrar com ela, mas eu sei, quando eu encontrar com ela, ela vai falar isso. Eu fico pensando. Aí, se ela falar isso, eu vou falar isso. E aí eu vou falar isso. E eu bolo, em 15 minutos, eu tenho toda a cena montada, plasmando coisas ruins para mim, plasmando para ela, gerando toda uma situação na qual provavelmente não vai acontecer ou não precisaria acontecer. E se acontece, a responsabilidade é minha que plasmei aquilo. A gente brinca lá no centro que o orar e vigiar não é complicado. A gente até faz, só que faz do jeito errado. A gente ora pela gente e vigia o outro. É o contrário, gente. Vamos vigiar as nossas atitudes e orar pelo outro. É o contrário, gente. A gente precisa entender que o erro, a dificuldade, a questão mais complicada, compete a mim resolver. Por isso, às vezes, quando a gente frequenta o centro espírita, que todo mundo acha que é uma espécie de portal, né? Passou daquela porta para cá, vira santo, para lá, todos os problemas estão resolvidos. Não resolve, não. Mas se a gente faz a nossa parte, a doutrina espírita esclarece que todo o bem que a gente faz, a gente recebe dobrado. Todo esforço que a gente consegue construir aqui, a vida fica mais leve. Quando a gente faz um gesto bom, é impressionante não só a leveza que a gente se sente, como quando a gente percebe que os bons espíritos nos dão o dobro. Eu tenho uma grande amiga, que ela realmente é uma grande amiga, e ela saiu de uma vida, vamos dizer assim, de A para Z, né? Depois que entrou no espiritismo, ela decidiu realmente mudar e a vida dela está sendo muito generosa. E ela fala, eu faço tão pouco e recebo muito. É isso mesmo. Essa unha pequenininha que a gente faz de coisas boas, a espiritualidade fica tão feliz de nos ter de volta no caminho do bem, que oferece o dobro. Nós somos muito pequenos ainda. Mas graças a Deus, a gente tem um Pai que nos irmana a todos. Significa que aquela criatura que está lá fora, que eu nunca vou ver, um assaltante, uma situação, uma pessoa difícil, é meu irmão? É. Aquela pessoa que está dentro de casa é meu irmão? Também. Aquela que eu nunca vou ver, que está no Japão? É também. Todos nós somos filhos do mesmo Pai.
todos nós obrigados a nos ajudar mutuamente. Isso significa que toda ajuda significa movimento. Tudo aquilo que a gente gasta no tempo do ócio, o ócio improdutivo, a gente está gerando dentro de nós espaços para as coisas que não devem. Minha família é de Minas. Minas é cheio de ditado. Então, Minas diz assim que a mente vazia é a oficina do diabo, não é isso? Então, gente, não deixa a mente ficar vazia, não. Tem tanta coisa para a gente fazer. Essa é uma doutrina que diz que a gente tem que estudar. Aliás, no capítulo 6 do Evangelho, tem uma frase do Espírito da Verdade. Espíritas, deixo-vos 2 mandamentos. Primeiro, amai-vos uns aos outros. Segundo, instruí-vos. Estudem, leiam, progridam. Usem o tempo de vocês para as leituras, para o auxílio ao próximo. Nunca esperem, pelo amor de Deus, que tenham a vida de vocês resolvida para ir lá ajudar os outros. Às vezes as pessoas chegam lá na casa que a gente trabalha e falam assim, nossa, os trabalhadores daqui não têm problemas, são todos muito sorridentes. Eu falo, ô Jesus, queria muito que trabalhar numa casa espírita fosse sinônimo da gente não ter problema. Às vezes a gente vem com o coração na mão, mas vem feliz para poder ajudar. Que essa situação a gente leve para todos os cantos. Porque problema, gente, a gente vai ter sempre. E muitas vezes aquele bem ardido. Mas a gente deixa de lado o nosso problema para ir ajudar os outros. Quando a gente volta, não é que o problema diminuiu, mas o nosso olhar sim, em relação ao problema. É como, eu costumo brincar que é como carregar uma sacola muito pesada. Você tem 9 quadras para andar com ela. Na 5ª quadra, ela está pesando o triplo do que quando você começou a carregar. Põe no cantinho, espera um pouquinho, recupera o fôlego e vai. Ela vai estar mais leve quando você pegar de novo. Então nós temos todos os instantes o trabalho no bem. Nunca recusem auxílio a ninguém achando que você está com um problema e esse problema é prioritário. Isso é egoísmo, gente. Os benfeitores aproveitam todo o auxílio e olham para nós dizendo, puxa vida, com tanto problema que essa pessoa tem, ela ainda encontra tempo de ir lá ajudar os outros. Essa é a nossa grande alegria, essa é a nosso grande desafio, nosso grande chamamento. Nós precisamos construir nos nossos corações um movimento. Não importa que esse movimento gere quedas, não importa que esse movimento gere cansaços, isso faz parte. O que não pode fazer parte é a desistência. O que não pode fazer parte é aquele cansaço que impede você de ir para frente. A vida, repito, é às vezes um pouco complicada. Mas ela é complicada porque a gente faz ficar todos os dias por orgulho, por egoísmo, pelo que for. Mas é um recurso tão abençoado, é uma dádiva tão bonita que a gente recebe de presente todas as vezes, que o melhor que a gente pode fazer é, na hora de desencarnar, entregar melhor do que a gente recebeu. Entregar mais elevado, entregar mais feliz. Tem tanta gente querendo encarnar, gente, vocês não têm ideia. E a gente aqui tentando fazer, nem sempre, o melhor, dando aquela praguejada básica todos os dias. Então, gente, o Livro dos Espíritos tem 1019 questões. Nenhuma delas diz, por que comigo? Nenhuma delas diz, por que agora? Para que agora? Todas elas explicam que nós temos um Pai. Tudo tem uma origem, tudo tem uma explicação. E o nosso sorriso é a melhor recompensa que a gente pode dar para aquelas pessoas que nos acompanham a jornada e que nos tornam a alma um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilas. Eu vou pedir licença para encerrar com vocês com o Pai Nosso que a gente ora nas aulas lá no centro. Eu costumo falar que nós tivemos uma oportunidade de dar um curso lá na casa sobre o Pai Nosso, que durou 3 meses. E para mostrar o quanto às vezes a gente repete, sem dar conta da seriedade das palavras que a gente está repetindo. Gente, o Pai Nosso é uma das coisas mais graves no sentido de peso, no sentido de compromisso que a gente assume com Deus. É uma coisa muito, muito séria, é um recurso muito importante e às vezes a gente de tanto repetir não se dá conta desse valor. Depois os meus alunos disseram que doravante eles iam só rezar a Ave Maria, que o Pai Nosso era muito compromisso. Mas não é não, tá, gente? Vamos pensar no Pai Nosso como sendo o maior presente que Jesus deixou pra gente.
E vou pedir então licença que a gente feche os olhos, que a gente possa elevar esses pensamentos até Jesus, agradecendo todo o carinho que a casa nos oferece, que os benfeitores nos abraçam. E vamos dizendo em silêncio: Pai, Pai nosso que estais no céu e estais em todos os cantos da criação, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de fé. Seja feita, Senhor, a tua vontade, muito antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os pontos dos universos. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito, Senhor, em que damos o nosso melhor para perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe entregue às tentações, nenhuma delas, e livra-nos de todo e qualquer mal, principalmente daquele mal que ainda trazemos no coração. Porque só vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Agora vem a parte boa. Bom, obrigado, Simone. Boa tarde a todos. Está agora aberta a sessão Pinga Fogo, né? Para aqueles que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito do tema, é só me avisar, né? E faz a pergunta. Um por vez, né? Oi, Simone. Queria fazer só um comentário. Como você tocou no aspecto fé, nós tivemos os apóstolos de Jesus que conviveram com eles, e Jesus treinou esses apóstolos durante 3 anos, né? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Tomé pediu que Jesus mostrasse as suas chagas, né, para que comprovasse a ressurreição, né? Então, mesmo tendo convivido com Jesus durante tanto tempo, conhecendo a excelência do seu amor, né, eles ainda tiveram, ou seja, ficaram em dúvida. E nós outros ainda, é natural que nós tenhamos muitas dúvidas ainda. Então, a fé, ela pressupõe convicção. E convicção teve aquele centurião quando pediu que Jesus curasse o seu servo. E os apóstolos, mesmo tendo convivido com ele, ainda tiveram ainda as suas dúvidas, né? Como é seu nome? Rudai, olha só. Eu vou te dizer exatamente o que eu falo na casa. O meu lado bom não é bom e o lado ruim é uma peste. Então eu vou te responder exatamente com esse lado ruim. Eu sou historiadora e uma das áreas que eu mais curto estudar, e a gente dá curso lá na casa, é sobre história do cristianismo. Isso vale para mostrar para a gente assim, algumas questões que vale a pena pontuar. Aqueles 12 primeiros apóstolos e os 72 que depois se envolveram no projeto de cristianização, de levar a palavra de Jesus, eram criaturas, dentro daquele contexto histórico, as mais evoluídas possíveis. Eu não quero nem lembrar a todos que nós estávamos lá na banda que não era tão boa. A gente estava no grupinho do mal. Então, esse pessoalzinho que duvidou, que foi lá, que disse que não, tudo mais, era o melhor. Vocês imaginam o resto? Nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse pessoal foi adquirindo a fé, porque, como eu disse para vocês, a fé é uma virtude. E toda virtude pressupõe trabalho. Então, uma hora sim, uma hora não, até que você vai vivendo e aprendendo da melhor forma possível. Gostaria de dizer, eu na verdade só conheço 3 espíritos que encarnaram, que fizeram a mudança na construção da fé própria, na mesma encarnação. Gostaria de dizer que nós somos esses espíritos, mas acho que não é o caso. O primeiro deles é Maria Madalena. Foi uma pessoa que a historiografia já comprovou que não tem nada de prostituta, nada disso, mas que levava uma vida de ócio e que, ao ouvir a palavra de Jesus, ela dá uma guinada de uma maneira tão drástica que tudo o que ela tem, tudo o que ela faz, tudo o que ela fala, passa a responder em auxílio a Jesus. Muito mais rápido foi o entendimento dela do que muitos apóstolos. Tá certo? O que não quer dizer que todos eles, à sua maneira, não tentassem entender a mensagem de Jesus. Não tentassem vivenciar. A segunda pessoa é Paulo, que também ia numa toada muito ruinzinha. Tem aquele momento na estrada de Damasco, quando ele vai para apedrejar Ananias, né? Ele ia prender Ananias, ele tinha acabado de mandar apedrejar Estevão. E Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Naquele momento, eu acho que é um dos momentos mais geniais do cristianismo, porque naquele momento ele estava cheio de culpa. Ele podia ter pego aquela situação e dito assim, e agora? Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, né? Assim, paralisar na culpa. E ele não faz isso, ele é tão generoso que ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Daqui para frente. Então ele transforma a culpa que ficou lá atrás em responsabilidade. O que ele pode fazer para frente? Muda na mesma situação. Então quando ele vai chegar em Damasco, Jesus aparece para Ananias e fala, vai lá e cura Paulo. Ananias fala, aqui ó, vou nada. É verdade. Ele fala, não vou não. Ele veio aqui para me apedrejar. Como é que eu vou chegar lá e vou curar o homem? Não, você vai, porque é ali que nós vamos encontrar o nosso pilar da fé. E Ananias vai tremendo de medo, porque sabia que a hora que aquele cara abrisse o olho e visse, o pescoço dele estava prêmio. Isso é fé. É fé que, apesar de todas as nossas limitações, fé do Paulo e fé do Ananias. E a terceira pessoa é Francisco de Assis, que vinha numa toada também, né, muito burguesa, muito, vamos dizer assim, com ideais de cavalaria e tudo mais, até que ele está dormindo, ele tem um sonho, ele acorda e ele toca o caminho para o lado contrário. Então, assim, nós temos a construção dessa fé de uma maneira muito pessoal. Então, assim, é claro que Tomé teve essa situação do tocar a ferida para saber se realmente... Mas muito mais fé teve, por exemplo, Madalena quando chega e vê aquele sepulcro vazio. E vê a imagem de Jesus. Mas eu acho que a gente não pode ser tão duro com esse pessoal, porque assim, entender Jesus hoje, para muitos de nós, ainda é um esforço enorme. Como é que eu vou falar de paz? Como é que eu vou falar de perdão? Como é que eu vou falar de amor incondicional? Hoje já é muito difícil. Vocês imaginam que era isso há 2000 anos atrás? Falar para a pessoa que ela tem que oferecer 2 capas quando a pessoa te pede uma. Oferecer a outra face quando a pessoa te bater na esquerda. Fazer o bem pelo bem, amar o seu inimigo, gente. Então, assim, esse pessoal, ele pega entre os mais simples e com a beleza dessa simplicidade é que essas pessoas vão vivendo. João Evangelista, que para mim é o evangelista mais 10. É o cara que mais próximo chegou de Jesus, agora em termos históricos mesmo. No final da vida ele só falava isso, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Só isso, ele resumiu tudo isso. Né, Géry, aliás, não sei se vocês sabem, ele foi o único evangelista, o único apóstolo, que não morreu martirizado, ele morre de velho. E no final da vida ele velhinho andava na ilha de Pátimos e ele falava exatamente isso. Assim, amai-vos. Só isso. Como se fosse pouco, né? Só isso, vai lá, amem uns aos outros. Então, realmente, a fé é muito difícil, porque ela pressupõe, como você disse, a confiança, né, a certeza de que Deus sabe mais, pode mais e está no comando de tudo. Lá atrás, no Eclesiastes, no Antigo Testamento, tem uma frase que diz assim, se Deus é por nós, quem é contra? Esse é o exemplo da fé. Se Deus está comigo, quem pode estar contra? Mas assim, eu repito, a nossa fé ainda oscila, porque vale a pena lembrar, não é o caso agora, senão eu falo mais que o Homem da Cobra, vocês vão sair daqui só no horário do filme. Mas assim, as bem-aventuranças, gente, é o nosso grande roteiro de jornada. Não sei se vocês já pararam para analisar, são 9. A última é a aquisição da fé. E ele não coloca a fé por último à toa. Ele sabe que nós temos todo um percurso para conseguir, até conseguir chegar na fé. E ela vai oscilar todas as vezes em que a gente não cumprir as 8 bem-aventuranças anteriores. Respondi? Então, e quanto ao tema apatia, né? A parte que as pessoas sofrem desse mal, entre aspas, né? Porque procuram, de certa maneira nós procuramos isso para nós, né? Nós podemos fazer a correlação com a fé, então. Sim. E a falta de fé. Não tenho fé no futuro, não tenho fé no pretérito, não tenho fé, não tenho nada, então vou me deixando levar essa situação. Podemos dizer que a sociedade ela está saindo desta fase, ou ainda estamos nessa fase de apatia com o que está acontecendo com a nossa falta de fé? Rapaz, que pergunta feia, hein? É? Então, olha só, a apatia ainda é o mal do século.
A gente ainda está, de uma maneira geral, imerso nessa questão assim, o outro faça por mim, o outro resolve por mim, o outro pode ser o outro desencarnado, o outro Deus, o outro. Sempre alguém fora de mim que resolve tudo na minha vida. Eu gosto de pensar que a gente está num processo de aprendizado de resolver as coisas pela gente mesmo. Mas isso também é uma virtude, isso também demanda tempo. Eu costumo falar assim, a gente só aprende a nadar, gente, quando a água alcança até a cintura. Então eu acho que na nossa vida a água já está subindo no pescoço. Tem muita gente morrendo afogada e fingindo que não é com ele. Está na hora da gente pegar as coisas e fazer o melhor que a gente pode. Mas ainda é um processo. Eu ainda acho que a aquisição da fé para nós é uma... Deixa eu colocar de outra forma. Quanto mais rápido a gente entender que nós estamos na jornada ainda, melhor. Tem muita gente se achando que já está podendo, que já tem fé, que já faz isso, que já faz aquilo. Gente, a espiritualidade tem ouvidos. Quando a gente começa a achar que está podendo muito, eles dão um teste logo em seguida para mostrar para a gente que a gente não está podendo tanto. Que ainda tem muita coisa para resolver. Então, lembrem-se sempre disso. Todas as vezes que a gente se propuser a fazer algo, a gente precisa entender que nós ainda estamos na jornada. Que nós ainda precisamos conquistar muita coisa. Até porque, não se esqueçam, eu costumo brincar na aula, os meus alunos dizem que eles saem com profunda crise existencial das aulas, mas a ideia é essa mesmo, tá? Eu costumo falar assim, uma vez a gente começou a aula, eu comecei falando assim, ninguém aqui vai matar ninguém, né? Ninguém seria capaz de matar ninguém. Não, matar, imagina. Aí, de repente, uma vozinha tímida surgiu assim no meio da aula. Bom, mas se entrar na minha casa um ladrão e avançar no meu filho... Falei, pois é, então, o mandamento, gente, lá atrás, não tem vírgula. É não matarás, ponto. Não tem um PS. Caso entre um ladrão na sua casa, salvo em casos de... Não dá, gente, não tem. Então é assim, não matarás de jeito nenhum. Não matarás. É a mesma coisa do roubar. Ninguém vai roubar. Mas se seu filho tiver, sabe, com inanição, com fome, precisando, você tentou todos os recursos, pode roubar? Não! Então, assim, a fé é a mesma coisa. A gente acha que tem, acha que já conseguiu, até precisar colocar em prática. Eu gosto de pensar que a gente vai ser capaz de colocar em prática todos os ensinamentos. Mas a gente realmente precisa entender as nossas limitações para depois começar a lutar contra elas. Oi, tudo bem? Assim... Com relação a esse último comentário, se você me dá licença, gostaria de fazer talvez uma objeção, não sei se pode ser isso. Mas o fato de você reprimir o mal, às vezes, não significa que você descumpre, dentro de certas proporções, a lei de Deus. Porque está no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente não pode deixar o mal, vamos dizer assim, sem controle. Temos que, de certa forma, até demonstrar esse mal para a sociedade, para que ele não prejudique mais pessoas ainda, né? É nesse sentido que depois, se você quiser fazer um comentário e tal, né, eu só penso isso, porque às vezes é arriscado a pessoa falar, mas eu sempre tenho que dar minha outra face. Significa que eu tenho que deixar que a pessoa bata na minha face também? Não, você tem que oferecer o lado bom. Agora, eu vejo que algumas situações, para evitar um mal maior, às vezes você precisa ser um pouco mais enérgico. Até lembrando quando Jesus entrou o templo, tinha os vendilhões do templo, em que ele... É um termo polêmico, se realmente ele fez aquilo, tal, mas... enfim... O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente não pode deixar o mal à vontade, fazer o que quiser, porque isso causaria um mal maior. Mas a minha pergunta não era isso. Se for o tempo, deixa por isso. Então. Não, pode falar. Se eu puder encaixar, já respondo. Na verdade, seria sobre a depressão, né? Porque realmente tem uma epidemia de depressão, né? E eu ia perguntar, no seu modo de ver, qual é a maneira que você entende mais profícua, assim, de combate a esse mal e tal. Tá. Claro. Tem uma citação do Evangelho, onde São Luís fala que
Tá. Tá. Então, assim, primeiro, como é seu nome? Leonardo? Tá. Então, assim, deixa eu tentar casar as duas respostas e eu espero que eu responda dentro do que vocês me perguntaram. Então, primeiro, assim, eu não disse, quando não matarás, que eu tenha que ficar sentado esperando tudo acontecer. Não é isso. Eu posso, por exemplo, e devo defender meu filho de uma agressão. Defender meu filho não quer dizer matar o agressor. Então, vamos começar daí. Tem uma historinha que o André Luiz conta no Mensageiros, que diz assim, eu vou resumir a história longa, tinha um sábio que passava todos os dias pela mesma estrada, e tinha uma cobra, que passava toda hora, e ela atacava as pessoas, e os moradores falavam, não passa por ali por causa da cobra. Ele, não tem outro caminho, vou passar por ali. E ele encontra a cobra e conversa com a cobra, olha, não dá para você ficar atacando as pessoas precisam da estrada e tudo mais. Bom, ele fica um tempo sem passar na estrada, torna a passar e encontra a cobra toda estrupiada. Toda machucada. E aí ele fala assim, mas o que aconteceu? Ela falou, eu fiz o que você pediu, não estou atacando as pessoas, mas agora elas me atacam. E ele falou, eu acho que você entendeu errado a minha mensagem. Eu falei para você não atacar, não falei para você não se defender. Então é assim, é exatamente isso. Então vamos começar exatamente por aí. Eu não disse em momento nenhum que a gente tenha que ser conivente com o mal, nem que a gente tenha que aceitar o mal na jornada como está. Aliás, é uma frase do Divaldo, onde ele diz assim, o mundo só está como está porque os bons são tímidos. Se os bons fossem mais efusivos, mais persistentes, a coisa não estaria como está. Exatamente. A omissão é uma das grandes chagas, porque aí você não vai nem para frente nem para trás, nem se posiciona de um lado nem do outro. O que eu só quero dizer é que ao oferecer a segunda face, ele não quer dizer que eu sirva de saco de pancada. Ele só quer dizer que o sentimento de vingança não tome conta do meu coração. Ou seja, porque você pensa da seguinte forma, Leonardo, eu bato em você, você vem e bate em mim, ainda que seja para revidar, o que for, você está se igualando a mim. Então, se você está criticando o meu ato, você não pode fazer o mesmo ato, o mesmo. Então, assim, não tem como, gente. Se eu vou lá, critico alguém e vou e faço, seja para revidar, para o que for, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, assim... na verdade, assim, já nem estou falando em coisas assim terríveis como pena de morte, porque, gente, a gente não é Deus, né? Vamos começar daí, que a gente, assim, Deus dá, Deus tira, eu não sou ninguém para colocar. E eu não sou ninguém para colocar que naquele último momento aquela pessoa tenha um lapso de arrependimento, de perdão, e eu não sou eu que depois vou desencarnar e responsabilizar quando eu olhar para você, foi você lá que tirou aquele momento meu lá de melhoria. Não. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que a gente tenha que ser conivente, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ser participativa, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar o melhor. Agora, daí a transformar a sua vida num processo de agressão em relação ao outro, vai uma distância enorme. Tá bom? E com relação... Então, a primeira parte, respondi? Eu estava achando que eu estava indo tão bem. Não, então, peraí, só um minutinho. Então... Não, mas eu não disse... eu não disse nem que a gente... As manifestações na rua, eu me bato muito no Facebook, na internet toda, que nós temos que sair, não podemos se omitir, nós temos que ir para a luta, porque a política também faz parte. Tem o Divaldo Pereira Franco, eu tive um comentário de um amigo meu, dizendo, não, eu sou mais um Chico Xavier, eu sou mais um Divaldo, me pouco, ele falou muito pouco. No dia seguinte, o Divaldo tem uma mensagem nos jornais, falando, ele não se omitiu, ele foi para a luta e falou a mesma coisa. Aquilo que eu luto aconteceu. Tá, então assim... Então é isso. Eu não disse que a gente tenha que ser hipócrita, não disse que a gente tenha que não concordar e não lutar e não brecar o mal. Eu só estou dizendo que a gente não deva devolver o mal com o mal também. Eu estou dizendo que a gente tenha que ser atuante dentro das convicções, porque às vezes, eu não quero entrar nesse mérito porque não é o caso aqui, mas muitas pessoas, para citar o mesmo caso das manifestações, gosto de pensar, o meu lado bom, já falei, ele é desse tamanico, né? Mas eu uso esse pequenininho aqui para lembrar que eu gosto de pensar que as pessoas que estão na rua, todas têm a mesma convicção. Adoro pensar isso. Mas, assim, eu tenho que ser sincera. Eu acredito que
exista uma parcela dessas pessoas que não tem noção do que está fazendo ali. Então, assim, claro que a gente tem que participar. Existem milhões de maneiras da gente fazer o bem, milhões de maneiras da gente brecar o mal, milhões de maneiras da gente modificar a conduta do planeta, a partir da minha, que vai gerar a sua, que vai gerar a sua. Eu falo que é como se a gente jogasse uma pedrinha no rio, aonde bate a pedra, o impacto é maior. Então, aonde bate a pedra, sou eu, é a mudança minha. As ondas que vão gerando a partir daquele embate da pedra são as pessoas que estão à nossa volta que vão recebendo essa mudança, essa melhora e tudo mais. Então, todo mundo se beneficia a partir de mim. Não estou dizendo que a gente tem que ser hipócrita, nem conivente, nem aceitar o mal. Por favor, não é isso. Eu só quero que a gente... Pessoal, a gente precisa... na verdade, assim, mesmo o sentimento de não vingança, Leonardo, ele não é fácil. Tá? Assim, a gente é um trabalho mesmo nosso. Eu costumo falar que tem uma palavra que eu não falo nunca no centro. Fácil. Porque nunca nada é fácil. Agora, o que torna o nosso mérito maior quando a gente consegue. Eu recebi hoje no Facebook uma frase muito legal, que é um pouco, às vezes, a nossa loucura do dia a dia, que diz assim, errar é humano, perdoar é divino e mandar para o inferno é delicioso. No sentido de dizer assim, tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente, né, mas assim, cansar, errar, tudo faz parte. Mas é isso que eu ia falar, é um movimento, pelo menos você está na jornada, você está... Está lutando por alguma coisa. O problema é aquele fulano que ficou lá atrás e estacionou. Deixa eu responder. Depois... Não é porque ele fez mal que você está fazendo mal. Você está fazendo um bem. Sim. Mas eu não... Tá. Como é o nome do senhor? Não, o nome do senhor. O nome do senhor não. Lourenço, olha só, eu não disse que não tem que denunciar, não falei nada disso. Eu acho que a gente tem que ser participativo, sim, gente, mas assim, por favor, não esqueçam nunca, o bem está em nós, esse bem precisa crescer. Deixa eu só não quero deixar a tua pergunta da depressão, isso, que é assim. É isso que eu ia falar. Que eu acho que é o foco da nossa palestra. Assim, a depressão, ela é um movimento altamente egoísta em termos de pessoa. A Joana de Ângeles coloca que o depressivo, justamente porque ele tem o ego adoentado, o egoísta é exatamente isso, é o ego adoentado, é o ego que adoeceu. Por quê? Porque o ego sadio, ele não é problema. O ego sadio é aquele sentimento que vai voltar para dentro de você, vai te fortalecer, vai te deixar inteiro, em pé, para auxiliar o próximo. Então, você se sente fortalecido, com o ego fortalecido, e vai em direção ao próximo. O ego adoentado faz o processo contrário. Ele volta para si mesmo, e quando ele volta para si mesmo, ele vira egoísmo, daí vem a palavra. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é uma pessoa que tem uma tendência, e eu não estou generalizando, cada caso é um caso, pelo amor de Deus, mas em termos psicológicos é isso. É uma pessoa com uma tendência a voltar-se para si própria, onde a sua dor é maior, o seu problema é maior, a sua alegria também é maior, porque ela não admite que se ela está alegre, você esteja triste perto. Então, ela é o foco de toda mudança. Logo, tudo gera nela. E tudo para acertar precisa vir de fora. Isso gera um sentimento de autopiedade muito grande. Então, olha como eu sofro, olha como eu sou, olha. Então, se você tem um problema, eu sei que vocês não conhecem gente assim, né? Mas tem gente assim, que você vai contar o seu problema e ele fala, isso não é problema, deixa eu contar o meu. Mas deixa eu contar o meu, que o meu é pior. Tá? Então, assim, a gente não está disputando níveis de problema, a gente está vivenciando cada um o que precisa. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para te dar a resposta agora. Eu acho assim, todo movimento que faz você sair de você próprio, em função do outro, trabalho mental, vibrações, trabalho braçal, ajudar as pessoas, trabalho moral, ir lá conversar, trabalho espiritual, enfim, qualquer coisa, qualquer, pequena, grande, não tem isso, tá, gente? O bem é o bem, que faz você sair de você mesmo para o outro, oferecendo as suas orelhas quando alguém quer contar um problema,
emprestando, dando dinheiro, ajudando com alimentos, ajudando com roupa, dando um abraço, dando um sorriso, qualquer coisa. Já é um gesto que você faz para sair deste lodo. Porque a apatia é um lodo. Ela finca você com 2 âncoras no chão e impede aquilo que a gente estava falando, que é o movimento. Então, cada vez que eu desfoco de mim e vou para o outro, eu consigo esse movimento. Agora, não esqueça, pessoas que ficam muito tempo voltadas para si mesmo são auto-obsessores, gente. Não esqueçam nunca disso. Então, você está tirando o emprego dos obsessores. Você não precisa deles, você está fazendo o trabalho por todo mundo. Tá certo? Então, assim, sempre que eu faço o movimento em relação ao próximo, eu estou buscando auxílio para mim mesmo. O maior beneficiário sou eu. Mas, repito, é duro, é difícil, porque você tem que lutar contra você mesmo. E ganhar. Porque ainda tem essa. Respondi? Obrigado, Simone. Nosso tempo é curto, tá? Muito obrigado. Fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigada. Bom, companheiros, é um tema que mexe muito com as pessoas, né, esse tema dessa palestra. Alguns têm os seus pontos de vista, que todos temos que respeitar, as suas colocações, mas não podemos esquecer em nenhum momento que quando a conversa, quando o assunto traz conhecimento, traz ganhos, ele tem que ser debatido. Quando nós partimos para o lado dos posicionamentos, aí foge o foco. Então, mas todo o processo é válido. Né? Todo o processo na construção do aprendizado na doutrina é válido, porque também não podemos ser mudos, né? Nós temos que expor nosso ponto de vista perante as situações. Então, só esse breve comentário para nós começarmos aí, fecharmos com chave de ouro essa palestra que a nossa companheira trouxe para nós. Muito obrigado, tá? E continuarmos os nossos trabalhos na casa. Então, convido a todos agora para fecharmos os olhos do plano físico. Vamos unir os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, vamos doar as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, para que possa, Pai, essas energias, juntando com as outras energias do bem, possam envolver com muito carinho todos aqueles que estão, Senhor, nesse momento se digladiando para impor as suas questões, para que eles possam ser esclarecidos, possam ser orientados, meu Pai, amparados, para que modifiquem a sua conduta, pensando em benefício de todos, Pai, de toda essa humanidade. Para que as intransigências possam ser diluídas com tranquilidade e possamos caminhar juntos para o crescimento da nossa sociedade e a modificação do nosso planeta. Por aqueles, Senhor, que têm o poder de decisão para que tomem as posições corretas, as decisões corretas. Para que seja fortalecida cada espírita ou cada casa em que sua doutrina esteja sendo discutida, meu Pai, esteja sendo esclarecida, para que essas casas se transformem em sinaleiros para aqueles que procuram um amparo nessa noite escura, nessas turbulências, Pai. Sejamos os homens do caminho, Senhor, servindo e auxiliando aqueles que nos procuram. E abrimos agora um espaço para que seja feita a vibração para aquele companheiro, aquele ente querido, aquele nosso amigo que esteja necessitado. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, que estão sempre nos amparando, nos apoiando. Humildemente agradecemos, meu Pai, essa oportunidade que nos foi dada de hoje estarmos aqui, absorvendo um pouco mais conhecimento sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. E que possamos nos encontrar na próxima semana para continuar esse trabalho maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus.